Olá! O nosso trabalho é sobre os impactos ambientais da produção agrícola. E o grupo é composto pela Andressa, a Cassiane, a Daniele, a Glauci, a Natália e eu, a Tamara. Bom, primeiramente, a agricultura ela é a arte de cultivar a terra. E é por meio dessa atividade milenar que obtém-se alimentos e matéria-prima para a produção de bens industrializados. A agricultura, ela marcou o início do sedentarismo humano e está essencialmente ligada ao surgimento dos primeiros aglomerados e até mesmo as primeiras civilizações. Há cerca de 12 mil anos atrás, os seres humanos gradualmente aprenderam a cultivar cereais e tubérculos, e assim puderam fixar-se em um único lugar e estabelecer uma vida baseada na agricultura. Nos dias atuais, através da agricultura, é produzido alimentos para uma população estimada de 7,4 bilhões de pessoas no planeta. O significativo aumento da população proporcionou o consumo de tudo aquilo que o planeta possui, sendo que os principais produtos agropecuários do Brasil são a cana-de-açúcar, o café e a laranja. E já os maiores produtos mundiais, que são comercializados mundialmente, são a soja, o fumo e a carne bovina. Durante milhares de anos, o desenvolvimento da agricultura ele foi muito lento, muito precário. Porém, com a chegada da tecnologia e as modernizações da mesma, o ser humano ele conseguiu minimizar, em alguns casos até mesmo eliminar os empecilhos. Porém, com a inovação nas técnicas produtivas, surgiu o desmatamento, a poluição dos solos e da água, a diminuição da biodiversidade, as erosões e até mesmo a exaustão dos mananciais de água doce. Entretanto, os prejuízos ocasionados à natureza, eles se devem especialmente ao crescimento da população, tornando assim a população mundial a grande responsável, a grande geradora desse problema, né? E com isso, faz-se necessário frisar que não é só importante estimular o crescimento da economia de um país, mas sim medir os prejuízos que a mesma vai causar, né? E é por meio desse trabalho que pode-se conhecer e entender como surgem e são causados os principais impactos ambientais oriundos da produção agrícola. E também buscar por meios alternativos de manejo a fim de otimizar seus benefícios e principalmente minimizar os impactos negativos que a agricultura possui. Agrotóxicos. Agrotóxicos, defensivos químicos, pesticidas, praguicidas, remédios de plantas, venenos. Essas são algumas das inúmeras denominações relacionadas a um grupo de substâncias químicas utilizadas no controle de pragas, animais e vegetais, e doenças de plantas. Fonte Fundacentro 1998. São aplicados em florestas nativas e plantadas, nos ambientes hídricos, urbanos e industriais, e em larga escala na agricultura e pastagens para pecuária. Podem ser classificados como inseticidas, controle de insetos, fungicidas, controle de fungos, herbicidas, controle de plantas invasoras, desfolhantes, controle de folhas indesejadas, fumigantes, controle de bactérias no solo, rodenticidas ou raticidas, controle de ratos, roedores, nematicidas, controle de nematóides e acaricidas, controle de ácaros. Segundo a atual legislação, compete ao MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, realizar a avaliação da eficácia agronômica.
ao Ministério da Saúde executar a avaliação e classificação toxicológica, ao Ministério do Meio Ambiente avaliar e classificar o potencial de periculosidade ambiental, e a avaliação e a classificação do potencial de periculosidade ambiental de um agrotóxico são baseadas nos estudos físico-químicos, toxicológicos e ecotoxicológicos. Dessa forma, o agrotóxico pode ser classificado quanto à periculosidade ambiental, em classes que variam de 1 a 4, como produtos altamente perigosos para o meio ambiente classe 1, produtos muito perigosos ao meio ambiente classe 2, produtos perigosos ao meio ambiente classe 3 e produtos pouco perigosos ao meio ambiente classe 4. Efeito estufa. A agricultura é uma das responsáveis pelo aumento de temperatura. As emissões do setor, somado ao desmatamento para a conversão de terras para o cultivo, representam algo entre 17% e 32% de todas as emissões de gases do efeito estufa provocados por atividades humanas. Em 2005, o setor emitiu entre 5,1 e 6,6 bilhões de toneladas de gás carbônico. Este número leva em conta somente as emissões diretas do setor, formadas principalmente pelo metano, proveniente dos campos alagados para o plantio de arroz e da digestão de matéria vegetal pelo gado, e pelo óxido nitroso, emitido sobretudo pelo uso de fertilizantes e queima de biomassa. O maior problema está nas emissões de gases carbono, promovida pelo uso de terra e pela conversão de floresta em terras agrícolas. A queima ou apodrecimento das florestas libera no ar o carbono. Quando essas emissões são creditadas na conta da agricultura, a parcela do setor fica entre 8,5 e 16,5 bilhões de toneladas de gás carbônico. É justamente a derrubada de florestas que coloca o Brasil na posição de quarto maior emissor de gás carbono do mundo. Uma das causas para a poluição do solo e da água é o uso de defensivos agrícolas e insumos agrícolas, que hoje são usados para obter uma melhor qualidade nas lavouras. Essa contaminação pode ocorrer de várias maneiras, mas há dois fatores principais, que é o vento e a chuva. O vento, quando o produtor rural passa um agrotóxico de maneira incorreta, ou seja, dias de muito vento, onde o agrotóxico se espalha com o vento. Outra maneira é pela chuva, quando a chuva escorre na lavoura e leva os insumos e defensivos para rios. Isso acontece principalmente em lavouras que não ocorre o plantio direto. De acordo com a ONU, a agricultura é o setor responsável por consumir a maior quantidade de água no mundo, utilizando uma média de 70% de toda a água consumida. Em paralelo a isso, é também a que mais desperdiça água, perdendo no seu processo de produção quase metade de toda a água destinada à mesma. Um dos seus principais fatores para o desperdício da água é o uso da irrigação, mas já há medidas que podem trazer não só conforto hídrico, mas também economia para o bolso dos agricultores. Uma das suas medidas é o uso de cisterna para armazenar a água da chuva. Assim, em períodos secos, a água da chuva pode ser usada. Outra medida é o gotejamento. É a técnica que utiliza gotejamento ao invés de irrigação com fluxo constante, que pode economizar até 50% da água e ter o mesmo resultado. Outra medida é a irrigação responsável. Quem precisa de irrigação deve estar atento à tecnologia econômica que melhore o uso da água com o mesmo resultado. Também é preciso a manutenção constante para evitar que as peças defeituosas causem vazamentos. Redução da biodiversidade. Bom, o que seria a biodiversidade? Se a gente analisar a etimologia da palavra, bio significa vida e diversidade significa variedade. Juntando então, biodiversidade é uma variedade de vida. E essa variedade de vida em si, ela é extremamente rica em espécies, genes e ecossistemas que constituem o meio ambiente. Mas quando algum manejo acaba matando uma parte de alguma determinada espécie, isso se torna um impacto no meio ambiente.
e na agricultura isso acontece frequentemente com o mau uso dos pesticidas. Por exemplo, aqui no sul do Brasil aconteceram dois fatos bem marcantes. O primeiro foi que em menos de um mês, 50 milhões de abelhas foram mortas pelo fipronil. O que é o fipronil? O fipronil é um inseticida que é utilizado em lavouras de soja ou pastagens. E isso se tornou extremamente impactante pelo fato de que a maioria dos cultivos necessitam da polinização que as abelhas fazem, e acaba sendo de grande prejuízo para os apicultores também. O segundo fato é que agricultores que cultivam soja, milho e derivados frequentemente observam em suas lavouras a presença de uma erva daninha denominada buva, e para se livrar disso, eles utilizam um herbicida, o 2,4-D. E eles só utilizam o 2,4-D pois a buva nesses últimos anos acabou criando uma resistência ao uso do dessecante comum, que é o glifosato. Só que esses agricultores eles não imaginavam que um fenômeno deriva conseguiria levar vestígios desse pesticida em até 30 quilômetros pelo vento. E foi o que aconteceu aqui no sul do Brasil e acabou atingindo lavouras de uvas da região. E por esse motivo, então, muitos agricultores que cultivam uva estão desistindo da produção. Na grande maioria das vezes, a erosão é causada pelo manejo inadequado dos solos e técnicas de irrigação incorretas. Quando retiramos a vegetação que oferece proteção ao solo, a probabilidade do surgimento de erosões aumenta exponencialmente. Além disso, a retirada da mata ciliar para o plantio provoca o assoreamento dos rios. A retirada da cobertura vegetal original para o plantio, o desmatamento, em conjunto com a irrigação e a utilização de minerais corretivos, é a combinação ideal para o surgimento de erosões no solo. Mesmo no período em que o solo está recebendo plantações, podem ocorrer, quando a drenagem da água não é bem feita. Erosões podem comprometer, inclusive, a produção. Cientização e perspectivas. É possível perceber os efeitos provocados pela utilização de muitos produtos químicos, principalmente na agricultura. É altamente impactante e que gera problemas ambientais de saúde pública. É muitas vezes irreversível. Apesar de existirem questões relacionadas com a produção agrícola e os impactos causados ao meio ambiente por ela, tem havido uma crescente preocupação com essa questão. Estudos e pesquisas buscam técnicas para diminuir os impactos ao meio ambiente, como o reuso da água na agricultura e o incentivo à produção de alimento e matéria por meio da agricultura orgânica, além do incentivo à utilização de fertilizantes e defensivos biológicos. Já existem programas que visam a redução no número de aplicações e no desperdício do produto. Além disso, a fiscalização de todo o ciclo da vida desses produtos, desde a matéria-prima até o descarte, poderiam reduzir os impactos ambientais e, se conduzidas de forma segura, também os problemas relacionados à contaminação humana. E outro fator importante para um futuro é a produção orgânica, o manejo integral e a utilização de agentes de controle biológico para a redução de danos na lavoura no campo. Podemos concluir com esta pesquisa que as inúmeras iniciativas que estão sendo incorporadas na agricultura alimentam a esperança de que a produção agrícola possa ter uma convivência mais amistosa com o meio ambiente e os seres humanos. Embora ainda sejam poucas, já existem algumas alternativas de forma orgânica que podem ser aplicadas para substituir, por exemplo, os agrotóxicos, como a agroecologia, assim como outras alternativas que auxiliam no uso correto da água, técnicas de manejo menos agressivas para o solo e assim por diante. O agro é a atividade que sustenta a economia do país e cresce cada dia mais. O agro é o boi, é a ovelha, é o plantio direto, é tecnologia, é pesquisa. O agro não é apenas destruição, como muitos falam. Obrigada.